Fala pessoal, tudo bem? Bom, vou voltar aqui a fazer uma série de vídeos. Hoje eu vou entrar com um vídeo muito interessante que é o que a ciência tem a falar sobre o Reiki. Eu já vou dar um spoiler para vocês. A maioria das pesquisas científicas hoje elas são patrocinadas por empresas grandes farmacêuticas, né? Então falando sobre bem-estar humano, eles querem cada vez mais oferecer os seus produtos. Então eles vão sempre fazer uma qualificação de qualidade de vida e bem-estar baseado justamente no que eles consideram como bem-estar humano, ou seja, vender, né? Então eu prometo que eu não vou militar muito nesse vídeo, mas vou explicar o que o Reiki tem a dizer aqui, o que a ciência tem a dizer sobre o Reiki. Como de praxe, preparei uma apresentação aqui para vocês, para poder até inclusive não viajar muito no assunto, mas eu acho que é muito válido trazer esse tema aqui para vocês. Eu vou ficar pequenininho aqui na tela. Boa. Então o que a ciência tem a dizer com o Reiki? E aí eu volto a falar, né? Assim, hoje a gente poderia ter muito mais pesquisa sobre muita coisa de espiritualidade. Assim, muita coisa sobre espiritualidade a gente poderia ter muito mais aprofundado. Mas hoje não é interessante, né? O que a gente tem sempre que entender sobre dinheiros, né? Então quem que hoje incentiva... faz um monte de pesquisa, igual quando o Henry Ford lá no passado fez pesquisa para falar que o monóxido de carbono que os carros soltavam fazia bem para a humanidade. Essas pesquisas patrocinadas elas têm um direcionamento, então a gente tem que entender que elas têm que esse direcionamento vai de acordo com a realidade que a gente vive hoje. Hoje o que a gente tem de depoimento sobre o Reiki, a gente tem algumas pesquisas que são muito interessantes que eu vou trazer aqui, inclusive vou deixar essas pesquisas no link aqui do YouTube. E aí a gente vai, eu acho que o objetivo é mais trazer assim algumas reflexões, né? Muita gente pergunta isso, muita gente pesquisa, mas a ciência comprova o Reiki? Como eu falei, a ciência comprova a existência, o Reiki está no SUS como terapia integrativa, acho que todo mundo espera do que eu vou falar no vídeo, mas o que a ciência fala efetivamente sobre o Reiki, eles não têm uma posição final, né? Eles falam que ajuda sim, melhora muito a qualidade de vida, tem pesquisas, mas como eu falei, não tem uma pesquisa efetiva sobre o funcionamento, talvez nem a ferramenta para isso. Então vamos lá. Primeira coisa, para quem não sabe, para quem é a primeira vez aqui no meu canal, o que é o Reiki? O Reiki, resumindo muito, ele é uma técnica de transmissão de energia de origem japonesa. O que é essa transmissão de energia? Não é uma energia elétrica, né? É o que a gente chama de canalização de energia vital através da imposição das mãos. O Reiki ele vem de uma energia que ele é macro, ele é universal, é a energia que mantém a gente vivo, na teoria, né? Quando você vai aprender Reiki, você entende isso, que o Reiki é uma energia que te mantém vivo, é a força, todo mundo tem essa energia, mas essa energia potencializada, ela faz com que a gente entre em novos processos corporais, espirituais, mentais e todo o restante. Hoje, o Reiki ele é reconhecido pela OMS como uma terapia complementar, uma terapia integrativa complementar, ou seja, ela não funciona como uma terapia sozinha, mas ela é uma terapia que acompanha outras terapias muito bem. Ela atua no corpo físico, emocional, mental e espiritual, promovendo a cura. Quando a gente fala promovendo a cura, muitas vezes a gente quer dizer também promovendo um certo tipo de transformação, né? Dentro das visões holísticas, da visão espiritualista, a cura efetivamente ela não existe, porque o ser humano ele vai passar aqui na Terra sempre com algum tipo de doença, sempre com algum tipo de dificuldade, mas a cura principal, o Reiki, quando a gente fala que ele promove a cura, é que ele promove a transformação da visão, ele promove a transformação de quem você como uma pessoa material para uma pessoa que tem uma consciência espiritual mais liberta. E isso, quando a gente fala de espiritualidade, a gente já está falando sobre cura, né? Então é bem interessante. Bom, quando a gente fala sobre as pesquisas sobre o Reiki, a gente tem algumas pesquisas, muitas já foram feitas há muito tempo atrás e outras foram feitas recentemente. Então, como eu falei, eu vou deixar aqui no link aqui embaixo o link dessas pesquisas para vocês lerem. Bom, então a gente tem aqui pesquisas sobre o Reiki que elas vão investigar como é que o Reiki atua na nossa qualidade de vida, ou QV, que ele chama, né, QV. Esse resultado de estudo científico ele vai trazer revisão, ele vai trazer meta-análise que mostram que a terapia Reiki ela vai beneficiar diferentes dimensões do bem-estar e da qualidade de vida.
como a ciência ainda não pesquisa o espírito em si, a gente ainda não chegou nessa fase, então eu vou trazer hoje fatos que foram sobre a mente e o corpo, né? Assim, o estado emocional também. Mas a gente não fala sobre espírito. Eu vou até trazer uma coisinha aqui, mas aí é uma questão de estudo, já que quem estuda Reiki está mais acostumado a falar sobre, né? Então vamos lá. O que a ciência diz? Então a gente está falando de 2 estudos aqui que eu trouxe, tá? A gente está falando do PubMed e um da Cielo, que eles falam que o Reiki ele vai promover estado de relaxamento profundo e equilíbrio emocional. Ele vai também ativar o sistema parasimpático, que traz a resposta da calma. Mas o que isso significa? A gente que trabalha com terapias complementares ou que trabalha com bem-estar humano, trabalha com depressão, ansiedade, a gente hoje está começando a entender o que uma mente relaxada e um equilíbrio emocional faz na qualidade de vida de uma pessoa. Porque hoje está todo mundo estressado. Então o nosso objetivo é cada vez mais o quê? Focar no bem-estar humano. Uma vez que a gente tem esse estado emocional equilibrado, a gente tem pessoas que compreendem as suas emoções, porque o Reiki traz isso, né? Uma auto-observação, compreensão dos seus próprios sentimentos, a gente começa a ter uma resposta de calma através do nosso também sistema parasimpático. A gente está falando um pouco da neurociência aqui, né? Eu nem quero entrar muito nessa parte, eu estou focando mesmo no que as pesquisas falaram. Só para vocês entenderem, as pesquisas elas atuaram com idosos, né? 824 adultos, e a gente teve gente que recebeu Reiki efetivamente nessa pesquisa, e a gente teve gente que recebeu o placebo do Reiki, ou seja, uma pessoa que não era reikiana fingiu que estava aplicando Reiki e uma pessoa aplicou o Reiki efetivamente. E dentro dessa análise, as pessoas que receberam Reiki tiveram efeitos diferentes do placebo, né? O que é muito interessante, ou seja, o Reiki ele realmente tem um efeito. Em 824 adultos que foram aplicados Reiki, a gente teve uma redução significativa dos níveis de ansiedade dessa pessoa, né? Ou seja, a gente teve um impacto muito alto dentro disso. Esse benefício, essa pesquisa, ela foi feita em diversos tipos de pessoas. Então a gente teve pessoas idosas, pessoas que estavam doentes, pessoas que não estavam doentes. A gente teve até, inclusive, pessoas que já foram desenganadas. Receberam Reiki e o Reiki ajudou o estado, fez uma alteração no estado mental dessas pessoas, reduzindo o nível de ansiedade. Hoje a gente sabe que a ansiedade é o mal do século, né? Bom, então quando a gente entra aqui nos casos práticos e nos grupos específicos, a gente continua falando de idosos, né? Então, por exemplo, para os idosos, eles viram que ajudou muito na sensação de redução de sintomas da depressão. Bom, hoje a gente sabe que depressão não é frescura, a gente já entendeu isso, né? A gente sabe que hoje a depressão e a ansiedade são os males do século. E quando a gente fala sobre a depressão específica, a gente está falando de um estado persistente e inadequado de baixa motivação. Ou seja, a pessoa, além de ter questões mentais que influem esse estado depressivo dela, ou seja, esquemas mentais, sensações sensação de perigo recorrente, tudo isso vem da ansiedade também, não tem vontade de fazer alguma coisa ou de não fazer nada, não consegue nem sair da cama. Quando a gente vê dentro desses idosos que estavam apresentando esses sintomas, o Reiki ele conseguiu reduzir isso, ou seja, ele vai gerando. Isso eu consigo explicar espiritualmente, tá, gente? Como é que isso acontece energeticamente também. Mas é que eu tô tentando focar só na ciência. Então ele reduz esse sintoma da depressão, ou seja, ele auxilia a pessoa a sair desse estado depressivo. Então, com a medicação correta em estados que são extremamente graves e o Reiki junto, a pessoa tem uma taxa de melhora muito rápido, né? E aí quando a gente entra na parte de doenças crônicas, aqui traz que ele trouxe o alívio de ansiedade relacionado à dor e a tratamento. Eu vou até trazer aqui o trecho da pesquisa, né? Que fala em pacientes com transtornos crônicos, como fibromialgia, por exemplo, ou em reabilitação pós-cirúrgica, o Reiki tem se mostrado eficaz para diminuir a ansiedade relacionada a procedimentos de saúde e ao processo da doença. Embora alguns resultados em contextos muito específicos, como ansiedade pré-operatória ou ansiedade relacionada ao fim da vida de pacientes terminais, sejam menos consistentes. A tendência geral da pesquisa aponta para uma diminuição do estresse e da ansiedade, graças ao efeito calmante do Reiki.
Então hoje, quando a gente vê dentro dessas pesquisas, a gente teve resultado, por exemplo, resultado em caso terminal, resultado em diversos tipos de contexto, de doenças crônicas, mas a gente tem que ter uma consciência, né? O Reiki ele não trabalha sozinho. O Reiki ele vai trabalhar junto com a nossa vontade de melhorar, a nossa vontade de mudar, a nossa vontade de transformar. É uma pessoa que recebe Reiki, ela vai recebendo doses motivacionais espirituais, vamos chamar assim, bem entre aspas, né? Porque o Reiki atua de diversas outras formas, mas a gente consegue trabalhar independente do caso da pessoa. Então aí a gente chega na parte de que o Reiki melhora a qualidade de vida segundo a pesquisa, tá, gente? Aqui eu ainda estou falando sobre a pesquisa. Então a pesquisa a gente tem uma redução, eles afirmam, né, que o Reiki traz uma redução de estresse, de ansiedade, sintomas depressivos, ele melhora o bem-estar emocional e a qualidade do sono. Ele traz a sensação de presença e alinhamento interior. Gente, quando a gente entra num contexto aqui de transtorno de ansiedade e depressão, aqui você pode ver que está muito mental, né? Até porque é muito difícil a gente falar com relação a Reiki e a saúde física. Mas, voltando aqui para a pesquisa, o Reiki, a gente sabe que hoje o mundo, nosso mundo, de acordo com o tanto que a gente trabalha hoje, para a gente conseguir pagar nossas contas, para a gente viver, não vou militar, não vou militar muito aqui, mas assim, o jeito que a sociedade hoje está criada, ela está criada para a gente adoecer, né? E a gente adoecendo, a gente vai tomando remédio e aí a gente entra no ciclo, né? Aquele ciclo que a gente está sempre gastando, a gente gasta para trabalhar, a gente gasta para se curar, a gente gasta para comer. Então o planeta, hoje, como a sociedade está construída, ela não está construída para a gente ficar bem, está construída para a gente trabalhar. E isso hoje a gente vê esses efeitos, e esses efeitos eles são baseados na nossa saúde. Então a gente vê que a gente está cada vez mais cansado, mais ansioso, mais triste, mais solitários, a depressão vem aí engolindo a gente. E hoje a gente vê a maioria das pessoas com transtorno de ansiedade. O pessoal fala, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Não, você está num sistema que te deixa ansioso. Então o Reiki ele vem te ajudar a trabalhar isso. Ele vai trazendo sensação de presença, ele vai trazendo alinhamento interior, alinhamento emocional, alinhamento físico, alinhamento espiritual. E aí com tudo isso, você reduzindo essa sua ansiedade, esses sintomas depressivos, você vai conseguir sentir mais relaxado, vai conseguir processar melhor suas emoções. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão emocionado? Por que eu estou tão... por que eu tenho tanto medo? Por que eu sinto tanto medo? E aí a gente entra numa boa qualidade de sono, né? E aí eu adicionei aqui um outro ponto que é fora a pesquisa, né? Que aí é por minha conta, por conta de tudo o que eu já trabalho há 20 anos com Reiki, né? E dentro dos estudos, e a maioria dos reikianos e professores de Reiki sabem disso. O Reiki ele ajuda você a desenvolver a sua espiritualidade, ele direciona a sua missão de vida. Ou seja, quando você recebe o Reiki, você está trabalhando no seu lado espiritual. O seu lado espiritual mais ativo, você vai ter mais intuição, você vai se conectar com a sua própria essência espiritual. Esse corpo que a gente vive aqui é um corpo que não é o nosso corpo final, né? O corpo espiritual é o corpo final. O Reiki ele vai direcionar você na sua missão de vida, ele vai te deixar, quando você é iniciado no Reiki, eu sempre falo isso, né? Ele vai te dar novas ideias, vai te dar novas vontades, coisas diferentes para você achar o seu caminho, localizar o seu caminho. O Reiki também trabalha questões espirituais do passado, do presente e te protege para o futuro também. Ele vai purificar o espírito, a mente e o corpo. Bom, e aí trazendo uma reflexão final aqui, uma coisa que eu gosto de falar é que assim, gente, do jeito que tá, não tá bom, né? A gente está acostumado a falar, estamos bem, mas será que a gente está bem mesmo? Será que a sociedade está bem mesmo? Será que as coisas estão do jeito que a gente gostaria que elas estivessem? Provavelmente não. Então, o Reiki ele não vai ser uma solução mágica, gente, não existe solução mágica, tá? Em lugar nenhum. Quem está prometendo, eu tenho uma terapia, um tratamento que vai funcionar rápido, não. Mudanças duradouras vêm de trabalho constante, né? Então o Reiki ele não é uma solução mágica, mas ele é uma ferramenta muito poderosa para a sua transformação. A energia é uma linguagem silenciosa, mas ela é muito profunda. Às vezes numa sessão de Reiki a gente não fala nada, mas você vai trabalhar emoções que estão travadas dentro de você há muitos e muitos anos.
E cuidar da energia é cuidar de tudo que tem em nós. E eu vou até ampliar essa frase, que cuidar da nossa energia é cuidar também da energia do nosso planeta. Porque a gente não é separado do nosso planeta, a gente está junto com o nosso planeta. Queria falar aqui para vocês que eu voltei a fazer vídeo, então a minha ideia é trazer cada vez mais vídeo. Eu estou ainda me adaptando às coisas que eu tenho aqui, às ferramentas que eu tenho hoje. Tô vendo se vai ficar bom, mas esse aqui pelo menos eu vou postar. Então dá um like, compartilha com alguém que gosta de reiki também. E é isso. Então um abraço, fiquem bem. Tchau.